Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, estamos agradecidos mais uma vez de aqui nos reunirmos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso para aprendermos um pouco mais do teu evangelho, da tua doutrina. Que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, tenha o auxílio dos irmãos da espiritualidade que aqui sempre vêm e que aqui sempre estão. Mais uma vez agradecemos, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, Amor e Sexo. Boa tarde para todos nós. Semana passada, nós fizemos a segunda parte dos ensinamentos do Espiritismo sobre o sexo nos espíritos, né? Os espíritos têm sexo e vimos que não tem, né? E vimos também que essa força genésica, que é essa força que se exterioriza, também uma das formas dela se exteriorizar é através das uniões sexuais no mundo, né? Ela se exterioriza no corpo assim, e a polaridade sexual se exterioriza também no corpo por escolha do espírito, por necessidades kármicas. Então, a gente até brincou aqui que, às vezes, aqueles homens que ficam separando muito, né? Colocando uma desigualdade aí muito grande entre o homem e a mulher, e na doutrina espírita a gente não vê isso, com Jesus a gente não viu isso. Então, a gente fala que é a nossa vingança maligna, né? Está falando hoje, está falando o quê? Que a gente... né, tem que fazer isso, aquilo, é sexo frágil, então vai reencarnar como mulher. Aí, né, não acreditam não, mas é verdade. Então a gente viu, passou por aquele estudo, né, que Kardec abordou, acho que com 2 questões ou 3, mas a gente tem uma obra grande, né, para desenvolver esse assunto, e ele também está fragmentado por toda a doutrina, né, toda a codificação vai e volta e fala-se sobre as disciplinas, incluindo essa força poderosa que é a força sexual, a força genésica. E ficamos de trazer hoje essa questão do amor e do sexo, porque como a gente viu nas reuniões nas 2 que a gente teve, o sexo é visto de uma forma muito pequena, muito ligada às coisas materiais, e não é isso, né? Ele é um formador de estruturas belíssimas, né? Ele não é apenas o sexo não tem só a função de procriar, né? E a gente já viu isso nas 2 reuniões passadas. Hoje, então, a gente vai focalizar a caminhada, né, desse princípio espiritual no processo todo evolutivo dessa força poderosa que pertence à alma, né? Como nós já vimos. Então, vamos ver. O conhecimento espírita leva-nos a meditar nas variadas expressões do amor entre as criaturas humanas. Podemos conceituá-lo em amor egoístico, amor elevado, amor sublimado e amor universal. O sexo é uma expressão do amor, né? Ele não é o amor, mas ele é uma expressão dela. Esse estudo nós fomos buscar também, não só com Kardec, porque a gente não apresenta nenhum estudo aqui que não esteja avalizado por Kardec, pela doutrina dos espíritos. Por isso que a gente recomenda, a gente pode ler qualquer coisa, qualquer autor espírita, qualquer coisa. Agora, temos que ter como base as obras fundamentais da doutrina. Porque o que não tiver de acordo com Kardec, com certeza, é a visão da alma, a visão pessoal daquela alma que está escrevendo, daquele espírito que está escrevendo. Então, o que não está de acordo com Kardec, a gente não é que abandona, não é assim. A gente vai analisar, mas a gente vai priorizar o nosso estudo com Kardec. Mas buscamos isso aqui num livro de Martins Peralva, chamado Pensamento de Emmanuel, que é um livro muito interessante, porque o Martins Peralva,
Ele fez muitas presenças, ele frequentava muito as reuniões de estudo. Não eram as reuniões mediúnicas, mas as reuniões de estudos com Chico. E ele apresenta no livro dele um gráfico que a gente vai usar aqui, que eu reproduzi, que ele estava presente quando, na reunião de estudos com o Chico e a equipe dele, eles estavam discorrendo sobre o instinto e a inteligência e a evolução do ser, a evolução do sentimento, né? Por que isso está ligado, né? Por que essa questão do amor, do sexo, está ligado ao instinto, né, e à inteligência? Porque é uma evolução dele. Na página do Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, ali vocês podem ler, vocês vão encontrar lá que está escrito que o que é o amor, né, na lei de amor, o amor é o sentimento por excelência, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então não vamos separar isso aí, porque o instinto nos acompanha todo o sempre, né? Porque ele é seguro, é muito seguro. Nos espíritos puros, ele quase que desaparece, lógico, porque não tem mais necessidade. Mas na caminhada evolutiva da alma, embora a gente já tenha a inteligência e a razão para a gente se escorar e muito bem, mas o instinto não nos abandona, porque ele é sempre seguro. Porque é ele que guia os reinos, um pouco ainda no vegetal, né? Só um pouco, porque ele vai ficar mais forte no reino da inteligência inferior dos animais, e ele guia todo esse reino animal. Por isso que quando a gente fala que os animais não erram, eles não erram nunca. Eles não cometem nenhum erro. Um animal calcula perfeitamente. Olha, calcula, eu falei calcula mesmo. Claro que é tudo limitado, porque o raciocínio do animal é totalmente limitado. A sua sobrevivência não é como o nosso, que é sem limite. Né? O nosso raciocínio é sem limite, mas o do animal é limitado. Mas ele calcula instintivamente, não racionalmente, uma distância que ele tem que saltar. Né? Os cavalos, a hípica, eles para saltar obstáculos. Os animais de circo, eles são treinados, mas eles fazem um cálculo instintivo da distância. Tanto que quando um animal vai fazer um salto, vai pular, se ele perceber instintivamente, ele perceber que ele não vai conseguir saltar, ele não solta. Ele não salta, ele não pula, ele fica. Porque ele instintivamente sabe que ele vai cair. Então eles não erram. A gente até falou isso aqui quando um animalzinho, nosso cachorrinho, faz xixi lá no nosso tapete, ele não está errando, ele não está fazendo nada de errado. O instinto dele ditou que ele eliminasse o líquido excessivo aí da sua bexiga. E ele o fez por quê? Em qualquer lugar, porque ele não sabe. Se ele for ensinado, ele vai fazer no lugar certinho. Mas se ele não souber, ele vai fazer em qualquer lugar. Porque instintivamente ele sabe que ele tem que urinar, então ele vai fazer. Então o animal nunca erra, a gente se aborrece muitas vezes com os animaizinhos dentro de casa, comendo isso, comendo aquilo. Eles não fazem aquilo para perturbar ninguém, é instintivo neles por alguma necessidade que eles tenham. Então, no ser humano, o instinto nunca vai desaparecer. Então nós buscamos esse estudo, metade dele aí, está nesse estudo de Martins Peralba, porque ele estava, inclusive, presente nessa reunião, quando, através da mediunidade do Chico, esse gráfico foi feito, mostrando a caminhada, só para ilustrar, porque isso a gente já sabe e está totalmente de acordo com a doutrina dos espíritos. Então, o conhecimento espírita leva-nos a meditar nas variadas expressões do amor entre as criaturas humanas. E aí ele faz essa divisão aqui no amor egoístico, o amor elevado, o amor sublimado e o amor universal. Porque amor é amor, tudo é amor. Toda demonstração de afeto, demonstração de carinho é amor. Só que ele tem as variantes, porque lembrando que é mesmo amor, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então ele vai devagarinho, ele vai caminhando, e ele faz essa caminhada aqui, ó.
vai do egoísmo até o amor incondicional, o amor universal. O amor-egoísmo, nele, né, situamos paixões desvairadas, fruto exclusivamente do incontido desejo de posse. Dele participam almas inferiorizadas, cultivando sentimentos fortemente arraigados às origens da vida, onde ainda orientam-se os processos da evolução. É aqui que nós nos encontramos. Nós estamos nesse amor egoísta, né? Nesse amor-egoísmo, nós estamos nele. Nós amamos de acordo com a nossa capacidade evolutiva, né? Quando nós estivermos com os nossos instintos bem mais avançados aí, né, mais aprimorados, quase desaparecendo pela razão, né, pelo raciocínio, pela responsabilidade e tudo, ele fica muito de ladinho, mas ele ainda está presente. Aí a gente não vai ter mais esse egoísmo. Mas o nosso amor, aquele que a gente dedica às pessoas e até a nós mesmos, até o próprio amor, né? O amor próprio, ele é muito condicionado. Quando a gente está muito bem, a gente está ótima, está se achando, né, no peso ideal, fez um procedimento, deu tudo certo, né? A gente se ama. Dali a pouco acontece qualquer probleminha, a gente sai do peso, começa, né, a aparecer um monte de coisinhas que a gente não gosta, a gente passa a não se gostar, né, e a querer fazer um monte de modificação. Então, nós somos condicionais mesmo, até com relação a nós, né? E aí a gente vai vendo que é assim mesmo, não adianta a gente achar que a gente já pode, né, dedicar até aquele amor um pouco mais aprimorado. Nós somos espíritos inferiores, a gente ama aquele que é mais fácil amar. E aquele que é mais fácil amar é aquele que faz mais as coisas de acordo com o que a gente quer, com as nossas preferências, né? Com aquilo que a gente acredita ser o ideal. E aquele que não é fácil amar é aquele que nos contraria, que nos faz uma série de problemas. Dentro de casa também isso acontece, né? Aquelas famílias um prole mais numerosas, tem sempre aquelezinho que é mais criticado, o outro que é mais mimado. Aí entra aquela questão, né, das pessoas falarem, fulano é peixinho do pai, fulano é peixinho da mãe. Não é isso, é também afinidade de pensamento, mas porque as almas se reúnem no palco da vida aí nas famílias para fazer um resgate, um reajuste, né, entre eles. Então, esse amor-egoísmo é o nosso. A gente ama porque a gente condiciona. Tanto que a gente, às vezes, tem essa mania de falar para a criança isso, né? Uma vez a gente já comentou aqui. Nós é que ensinamos as crianças, ou pelo menos fortalecemos essa ideia naquela alminha encarnada ali, de amor condicional. Porque a gente liga as coisas ao amor. Então, tipo assim, se você comer tudo, mamãe vai gostar de você. Se você for bonzinho na escola, mamãe vai gostar de você. Então, olha só como a gente impõe condições para a gente amar aquela criança. É se ela comer, se ela for obediente, se ela for boazinha. Isso não é intencional, de forma nenhuma. Mas isso é assim mesmo. A gente faz aquilo que a gente sabe, que a gente sente. E a gente sabe também que nós somos mais amados quando a gente agrada as pessoas, quando a gente faz por onde das pessoas gostarem. Então, acaba também a gente vivendo uma vida ali muito em favor daquele que eu quero que me ame. Né? Isso é o amor-egoísmo. Né? Tanto que a gente sente quanto aquele sente por nós. Né? E assim a gente está crescendo para poder sair dessa escala e entrar aí no amor-elevação. Que é o amor-elevação? São amores santificados na órbita conjugal, na maternidade, na filiação e na fraternidade legítima. Então, são famílias, existem, mas são raras em planos de provação e expiação, né? Todos são santificados. O casal, né? Os consortes, mas também os filhos, né? Que vêm, os irmãos entre si.
E a gente sabe que em plano de provação e expiação, isso não é muito fácil, né? Embora o apurado grau de devotamento pelo espírito de renúncia, porque para serem amores santificados, precisa haver renúncia, precisa haver muita cessão, muita doação, muito devotamento, né? Embora o apurado grau de devotamento pelo espírito de renúncia, predomina ainda o amor às criaturas sobre o amor a Deus, suprema realidade de todas as almas ao atingirem o ápice da evolução. Então, o amor a Deus é a suprema realidade de todas as almas a atingirem o ápice da evolução. E nesse amor elevação, ainda não predomina esse amor a Deus. Ainda predomina o amor que a gente tem por aqueles que nos cercam, pelos nossos afetos, pelos nossos amigos, pelos seres, não por Deus. Então, quando aquela passagem, né, de Abraão com Isaac, que Deus pede o sacrifício do único filho dele, que ele tanto demorou para ter, né? Quantos anos, e ele vai oferecer o sacrifício. Ali foi a maior demonstração do amor sublimado, do amor a Deus sobre todas as coisas, porque ele ia oferecer o maior amor da vida dele, o filho dele em sacrifício. Se foi um teste que Deus fez, eu sei, né? Mas ele ia obedecer, tanto que ele levou, ele ia dá-lo em sacrifício. E no último momento, Deus pediu que ele interrompesse e sacrificasse um animalzinho, né? Uma ovelha. Então é assim que acontecem as coisas. Esse amor elevação, apesar dele ser um amor de muita santidade entre os seus, né, afetos e tudo, ele ainda é um pouco condicionado ao oferecimento desse amor às pessoas. O amor a Deus não é o maior deles, mas é bem melhor aí do que o que a gente sente que é o egoísta, né? Aí vem o amor sublimação, esse sim, né? Atributo das almas angelicais, nele pairando acima do amor às criaturas, o amor a Deus sobre todas as coisas. Então aqui sim, aqui nesse amor sublimação, o amor a Deus é maior que todas as coisas, enquanto que no amor elevação, não. É santificado, mas ainda não está maior, né, do que dos seus afetos. Então, inteligências encarnadas ou desencarnadas que respiram nessa faixa conceptual, nesse clima de maravilhosa ternura e profunda compreensão, sentem já as sublimadas emoções do amor puro, dominando inteiramente as forças biológicas que impulsionam os instintos. Olha ele aqui, ó. Tais criaturas impregnam o amor da cristalinidade e do perfume próprios das coisas celestes. Isso é lindo, né? Eu imagino que deva ser, assim, um sentimento extremamente gratificante e feliz, né? Poder sentir esse amor sublimação. Estamos um pouco longe disso, ou digamos, muito, né? E esse aqui é o máximo, né? É o amor de Jesus. Esse aqui é o amor universal. Está no plano das transcendências, do qual estamos ainda bem distanciados. O Cristo inundou o mundo, cenário de sua gloriosa missão, desse amor sem fronteiras, capaz de vencer os maiores obstáculos e superar as barreiras mais compactas e de dissipar as sombras mais densas. A gente fica imaginando a dificuldade dessa alma para conviver aqui no tempo que ele veio, né? Corações endurecidos. Ele resumiu os mandamentos, os 10 mandamentos, que era muito, a gente brinca dizendo que é muito para memorizar, né? Muito mandamento, 10. Aí tá, muito mandamento. Então vamos resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente ama o próximo, a gente ama os nossos afetos, mas esse amor o nosso não é maior do que o amor que a gente sente por Deus, né? Então, nós precisamos fixar nisso aí. Nas almas inferiores, ele é maior.
né? Nas almas inferiores, o amor que a gente sente no mundo é muito menor, ou melhor dizendo, é muito maior do que o que a gente deveria sentir por Deus. Então, só mesmo nas almas sublimadas, de sentimento sublimado, onde o instinto já fez todo o progresso aí, é que o amor a Deus é o maior de todos. E é essa a ideia. O de Jesus era assim, né? Imagina a dificuldade que Jesus teve para poder... Ele não foi compreendido, ele não foi entendido nem pela família, né? Jesus não foi entendido nem pela própria mãe, nem pelos irmãos. Achavam que ele era louco. Inclusive, ele estava pregando numa casa, que ele juntava as pessoas e pregava, e foram chamar a mãe e os irmãos para tirá-lo de lá, né? Porque ele estava dando uma demonstração de loucura, né? Falando as coisas que ele falava. E quando eles foram. Tanto não entenderam a mensagem dele que eles foram para lá, para tirar Jesus de lá. Foi quando Jesus falou aquela frase que falam que ele foi muito grosseiro com Maria, não é? Quando ele chegou então na janela e falou, quem me chama? Aí eles falam, sua mãe e seus irmãos. Aí ele faz a pergunta a todos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que abraçam as leis do meu pai. Né? Então ali ele declara totalmente essa superioridade dele e a incompreensão da própria família. Ele não ia ser compreendido realmente no mundo, né? Como ele, na época que ele veio, nem agora, né? Se viesse agora, ia ser igual. Ia preso, ia ser esfolado. Uma coisa horrorosa, né? Porque a gente não está tão distante assim, né? A gente não está tão distante daquela época, daqueles sentimentos. Agora as coisas estão... Tem gente que fala que está pior, não é que está pior. Agora está mais aflorado, está mais aberto, né? Ninguém está fazendo questão de esconder mais a sua inferioridade. Bem, aqui é um dos gráficos que a gente reproduziu sobre o amor. De um lado, a materialidade, né? 10 na inércia, e aqui do outro lado, a espiritualidade com o máximo de 10 aqui na sublimidade, 0 aqui embaixo. Então, a gente vê a caminhada, ó, inércia, tropismo, instinto, sentimento e sublimidade. Então, isso é a caminhada que o amor tem que fazer. Aqui tem amor? Tem, porque tem amor em todos os pontos, em todos os seres. Em todas as épocas, em todos os reinos, tem amor. Porque esse amor é um instinto. No início é instintivo. Depois ele vai evoluindo e vai aumentando e chegando à sublimidade. Então a inércia vai para o tropismo nas plantas, né? O instinto vai para o sentimento, vai para o instinto, para o sentimento, para a sublimidade. Então, este gráfico nos mostra as diversas gradações do amor. Quer dizer, tem amor em todos os seres, em todas as situações, desde o início, quando o princípio espiritual se uniu ao princípio material lá atrás. Né? Isso está lá pela questão 7 ou 8, não sei, ou 17, qualquer coisa assim no Livro dos Espíritos, falando sobre a união, né? Os elementos que constituem o universo, Deus, Espírito e matéria. Então, nós vamos da inércia nos minerais, do tropismo dos vegetais, do instinto nos irracionais, do sentimento nos racionais, até a sublimidade nos seres angelicais. A gente vai fazendo essa caminhada. A gente vai fazendo essa caminhada aqui. Né? Nós estamos aqui, ó, sentimento nos racionais. E não vamos achar que estamos pertinho, porque não estamos, não. Nós estamos muito longe daqui, ó, da sublimidade dos seres angelicais. Fizemos essa caminhada, até porque aqui e aqui e aqui não éramos espíritos. Estão lembrados dos reinos, quando a gente fez aquele estudo sobre os reinos? Então, nesses 3 aqui, ó, não éramos nós, era o princípio espiritual. Era o princípio espiritual. Depois, sim,
fazendo toda a evolução aqui, é que esse princípio espiritual foi para as mãos do Criador, entre aspas, né? Aí criou-se o espírito humano, os racionais, né? Aí colocou o livre-arbítrio, e para que essas almas recém-saídas das mãos do Criador pudesse desenvolverem-se pelos seus sentimentos, pelas suas escolhas, pela razão. Então, seres racionais. Então, deu livre-arbítrio a cada um de nós. Então, não é por isso que só porque a gente não passou aqui, não. O princípio espiritual passou. Como espíritos, a gente está aqui, ó. Foi criado aqui. E aí até atingir a sublimidade, milênios e milênios e milênios. Mas a gente vai, porque a lei do progresso é uma lei divina, né? Claro que vamos. Então, em tudo, encontramos o amor como expressão fundamental, básica da vida universal, evoluindo para as formas mais sutis e delicadas. A energia do espírito, do princípio espiritual, tá vendo? A energia passou pelos reinos, ó. A energia, não vamos dizer que o espírito está condicionado na matéria. Porque tem aquela frase, né, que o espírito dorme no mineral, se agita no vegetal, né? E aí aquilo de Leon Denis. Aliás, Leon Denis trouxe é atribuído a ele, mas isso nem é dele. Isso era uma lei dos druidas. Era estudado no meio dos druidas. Ele também estudou muito isso e ele trouxe. Só que Leon Denis, na verdade, ele não fala no livro dele. Eu não sei se é na questão do ser destinador, eu acho que é. Eu vou até verificar para trazer para vocês, que eu já passei por essa página desse livro, não lembro muito bem, mas ele não fala isso, que a alma dorme no mineral. Ele não fala isso. Essa frase toda é atribuída dele, essa expressão é atribuída a ele, mas ele não fala isso. Ele não fala que a alma dorme no mineral, porque ela não dorme. A alma não dorme no mineral, não tem alma lá no mineral. Então isso é óbvio e a gente vai ver, não tem a menor chance. Ela precisa de uma matéria orgânica e não o mineral é inorgânico. Então ela não dorme no mineral, mas vejamos aqui, ó. A energia do princípio espiritual não é a alma e nem o próprio princípio espiritual, é a energia dele unido à matéria, desde lá do início. Ela condensa, ela está condensada na pedra. É muito diferente falar que o espírito que dorme no mineral, né? Ela apenas a energia desse princípio espiritual que já tem energia, porque ele está ligado a uma estrutura também material, que foi a união do espírito e da matéria, lembrando sempre que o espírito precisa da matéria para interagir no mundo e a matéria precisa dele para intelectualizá-la. Então, isso é importante perceber. Então, essa energia do princípio espiritual, ela está condensada na pedra, ela está incipiente na planta, ela está primária nos irracionais, contraditória nos homens de mediana evolução e excelsa nas almas sublimadas. Por que contraditória nos homens de mediana evolução? Porque essa energia espiritual, ela não está definida ainda no bem e no mal, ela está oscilando. Por isso que ela é contraditória nessa fase da vida, a energia é contraditória. Ora a gente está muito feliz, ora a gente está se achando a pessoa mais, né, que tem a maior fé do mundo, dali a pouco a gente está revoltado com Deus. Então essa energia espiritual aí, ela oscila muito, né, entre uma boa energia e uma energia ruim, aí nos seres, né, nos homens de mediana evolução. Por que de mediana evolução? Por quê? Sim, por quê? Porque não são puros, porque ainda não entenderam. Então eles estão ali ainda naquela hora que compreender esse amor divino, ela deixará de ser uma energia contraditória, né? Continuando, aqui é o outro gráfico. Esse gráfico foi
foi recebido pela mediunidade do Chico, como eu falei com vocês, numa das reuniões de estudo sobre o instinto e a inteligência. Então, aqui é uma escadinha a subir. Isso aqui, né, podemos chamar de estágio, mas, na verdade, não é estágio. A palavra não é essa, ela passou a ser, de tanto que as pessoas falam, né, e depois acaba sendo incorporado, mas é estádio, é estádio, não é estágio. A gente fala, e está num estágio de situação, não, está num estádio, é com D, mas morreu isso aí, né? Todo mundo agora fala, é estágio mesmo. Então, cada linha horizontal aqui é um estágio, cada uma. E aqui a vertical é a evolução. Então, cada linha vertical dessa aqui são milênios e milênios que esse princípio vai percorrer. Então, aqui a gente começa com o instinto, né, no primeiro estágio aí da evolução. Por quê? Porque ele está presente desde sempre. Ele que guia. Na falta da razão, é ele que guia, né? Então, ele está presente desde sempre. Excitação, ele então está nele, a questão da excitação e da percepção. Aqui, minerais e plantas, vamos entender esses minerais aqui, não tendo instinto, né? Não é isso. Apenas aquela forma mais básica e primária daquele amor está presente ali na forma de amor-atração. Então, é a afinidade entre os elementos minerais, é a afinidade, um atrai o outro e forma uma outra substância. Então, isso aí é um amor-atração. Não deixa de ser a presença já muito rude, muito primária ainda do amor, mas já existe, que é o amor-atração, que existe entre os astros, né? Eles não estão amando, Júpiter não está apaixonado pela Terra, nem por Marte, mas Júpiter e Marte e todos os planetas e todas as galáxias se mantêm num amor-atração pela lei da gravidade, que é o princípio básico desse amor-atração. Tem amor ali. Faz com que eles não se choquem, com que eles mantenham a distância necessária, né? Faz com que que as águas dos mares não entornem, porque tem uma força atrativa lá no centro, né, centrípeta, que puxa para o centro, então as águas não entornam, né, porque nós estamos, a Terra é redonda, nós estamos aqui do Brasil, lá no Japão está de cabeça para baixo, e os mares não estão entornando, por quê? Estão obedecendo à força centrípeta da Terra lá no centro, e que vai puxando. Isso aí é uma forma de amar, é um amor muito, muito rude na forma do amor-atração, que já existe lá, sempre está em todos os seres, né? Aí vem aqui, depois de milênios e milênios e milênios, a percepção nas plantas, a gente não falou, a planta é extremamente perceptiva, e muito mais do que a gente imagina. Aliás, a planta, ela tem uma organização nela, a planta tem um pulmão mesmo, ela tem um sistema circulatório igual ao nosso, que leva a água que cai lá na raiz, lá para o topo das árvores mais altas. Ela bombeia a água para lá, né? É espetacular esse reino da natureza. E elas têm, a gente vai ver daqui a pouco, que é o tipo de amor, que é um amor, né, solidário, um amor cooperação. As plantas se comunicam entre elas. As raízes de uma planta são capazes de alimentar outras plantas que não estão recebendo a seiva, a água, elas oferecem às outras. Então, as raízes de uma árvore podem alimentar raízes de outras árvores que não sejam suas raízes. Então, é um reino maravilhoso, né, que a gente devia entrar mesmo para compreender esse reino, porque a vida é tão solidária, tão amorosa entre elas. Inclusive, a gente já até comentou aqui que uma praga, ela não consegue exterminar uma floresta nunca, né? Ela consegue, por exemplo, no nosso jardim, se a gente tiver uma praga, pode afetar muitos, até todas as nossas plantas. Mas numa floresta isso nunca vai acontecer, porque como elas são muitas, quando uma começa a perceber
que tem algo ameaçando a vida dela, ela vai passando uma certa, entre aspas, comunicação para as próximas, e as próximas vão adquirir imunidade contra aquela praga e depois elas não são afetadas por aquela praga. Então, olha a cooperação, olha o amor presente aí. Né? É instintivo, só instintivo, porque elas não têm raciocínio, né? Então, maravilhoso aqui a percepção delas na questão do tropismo, né? O que é o tropismo? É a reação de alguém, de um ser, até isso está presente em nós também, né? Da busca, da motivação exterior para o nosso desenvolvimento. Então, a planta, a criança, logo na escola, ela começa a aprender direitinho do feijãozinho no algodão, para ela ver como que a planta busca a luz. Então, ela bota na caixinha, faz um furinho, bota lá num cantinho da caixinha, faz um furinho do outro lado e deixa lá. Quando aquele feijãozinho germina, aquele brotinho, ele vai sair naquele buraquinho. Isso é o tropismo, porque é um estímulo externo. Ela, instintivamente, sabe que ela precisa de sol. E ela, precisando disso, ela vai, se encaminha e sai naquele buraquinho. Então, isso é amor. É o amor, é o tropismo, né? A forma que se revela no tropismo nas plantas. Ela recebe, tanto que quando uma planta é alta, né? Se ela está plantada aqui. Aqui tem uma parede, ela está seguindo. Se, de repente, essa parede vem para cá ou bota um móvel, um armário, não sei, não tira a pobrezinha dali, ela vai chegar ali, ela não vai parar de crescer, ela vai se dobrar e vai acompanhar, ela vai ficar torta, ela vai subir, depois ela faz isso e continua subindo, isso é tropismo. Ela está buscando o que é melhor para ela, e isso está presente em nós também, porque nós também, quando buscamos a luz do sol, quando nos expomos ao sol, a gente está buscando o que é melhor para nós. Quando a gente procura ajuda, quando a gente procura um amigo para conversar, quando a gente procura um médico porque a gente não está bem, isso é a presença do tropismo em nós, só que não é mais tropismo, porque tropismo é lá na planta, mas ele já está evoluído, ele já está numa situação, num estágio de conhecimento de causa. Mas isso é ele, não mais na forma rude, mas agora na forma raciocinada, na forma pensada, né? Aí vem aqui a inteligência, né? Milênios, esse instinto vai, né, se desenvolver. Ele está presente, ele é pronto, ele não se desenvolve. Os sentimentos que vão passando por ali, milênios depois, aí a inteligência vai se desenvolver. Aí vem na animalidade e no pensamento. Então, animais e homens primitivos, que só tem a inteligência, né? Só tem aquela coisa ali, não tem ainda aquela responsabilidade sobre as situações, né? E assim vão ficando milhões de anos, milhares de anos, para andar mais um pouquinho para outro estágio. Aí entra o estágio da razão, do raciocínio e da responsabilidade. Aqui são os seres humanos comuns, somos nós. Só que essa razão, né, aonde nós temos raciocínio e responsabilidade, muitas vezes ela é mesclada pela nossa inferioridade, pelas nossas escolhas ruins. Então aí é que a gente vê a presença do instinto que está aqui também. Ele não some, ele não fica lá. Ele vai junto com a inteligência, ele vai junto com a razão, ele vai junto com a humanidade. Cá em cima é que não há mais necessidade, porque são espíritos puros que já entenderam. Mas ele nunca desaparece, ele está sempre junto. E todas as vezes que, por conta da falta de responsabilidade, da nossa razão ser mesclada pela nossa inferioridade, o instinto entra e acerta, né? Tanto que, às vezes, a gente briga com os nossos pensamentos entre o instinto e a inteligência, né? Porque a gente quer uma coisa, mas vem uma vozinha que diz que aquilo ali não vai dar certo. Não é só o anjo guarda falando, não. São os nossos instintos mostrando que não vai. É que a gente não dá valor, porque a gente já não está mais ligado a isso, né? O instinto, ele é sempre involuntário,
né? Ele é sempre voluntário, porque a razão, ela vem, né? Os atos instintivos são involuntários. E nós temos muitos desses atos em nós. Alguém aqui pensa como é que vai respirar? Acorda, levanta. Quando vai ao médico, o médico fala assim, ó, respira fundo, prende a respiração, depois solta com força. Ali a gente está raciocinando o que vai fazer com essa respiração. Mas normalmente, a gente está andando, a gente acorda, ó, eu vou respirar assim, eu vou respirar devagarzinho, vou respirar depressa. Não, a gente simplesmente respira. Isso é um ato instintivo, né? Então, a gente tem em nós a presença do instinto todo o tempo, né? E ele nos livra muitas vezes do mal por causa da nossa irresponsabilidade. Então, estamos nesse aqui, ó. A gente está nesse estágio aqui. Seres humanos comuns, dotados de razão, de raciocínio, lógico, só que a gente acaba deixando isso aí, né? E depois de milênios de provação, expiação nos mundos que a gente reencarna, aí a gente pode já, sábio, né, já muito melhorar, depois de milênios, passar para a humanidade. Mas nós não somos humanos? Nós somos, mas somos seres humanos comuns. Né? A humanidade mesmo, aquele amor pelo próximo, ainda não está presente em nós. Então, a gente não está naquela humanidade que deveríamos estar. Né? A gente já está aquém. Mas é assim mesmo, A gente vai chegar lá, né? Não adianta brigar com isso, né? A humanidade é o quê? É o estágio do discernimento e da sublimação. Aqui são os seres humanos elevados. São aqueles espíritos bons, que não têm mais inferioridade, que não têm mais nenhuma das paixões. Né? A única paixão ali é pelo amor universal. Então, aí, esse é um estágio maravilhoso, mas a gente não está longe disso aqui, muito longe disso aqui. Porque nós estamos ainda no estágio da razão, que é do raciocínio e da responsabilidade. Só que a gente só vai passar daqui para cá quando a gente tiver total responsabilidade nas nossas escolhas. E isso aí a gente vai viver. Nós vamos passear pela dimensão espiritual e material. Espiritual e material, a gente vai e vem. Aí há quem diga, mas isso eu tenho uma canseira disso. Mas vai, meu filho. Não é porque você está cansado que você não vai, não. Você vai. Você não quer ir? Então você procura só fazer coisas boas. Ainda assim, você vai e volta muito. Porque isso não é tão rápido assim, né? Então, saindo daqui, desse estágio, nós vamos para a angelitude, que é um estágio que a gente conhece maior, né? Que a gente tem notícia pelas obras, pela doutrina, né? Para cima a gente não sabe de nada e aqui para baixo também a gente não lembra. Né? Então, a gente está nessa escadinha aqui. E da angelitude é o estágio do amor e da sabedoria. Aqui são espíritos puros. Então, a gente só conhece esses degraus aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Para baixo a gente não sabe nada, porque a gente não lembra das primeiras expressões da nossa vida, né? Lembrando que a gente passou dali, né, da inércia, do tropismo ali, era o princípio espiritual, não éramos nós ainda, e nós entramos lá no reino da inteligência superior, no reino hominal, que até o reino da inteligência inferior, que é o reino dos animais inferiores, até ali era por instinto, não éramos espíritos, existia sim, os animais têm alma, mas princípio espiritual, espírito humano só a partir quando entrou no reino nominal. Por isso que a gente estava lá pertinho do amor e elevação, mas a caminhada é muito longe até lá. É porque nesse estágio aqui, a gente já tem condição de amar. Até incondicionalmente. A gente tem. Por quê? A gente experimenta esse amor incondicional. A gente experimenta e sente também esse amor, não só oferece, quanto sente também esse amor incondicional dos filhos quando nascem. Quando a mãe sente amor pelos filhos, porque tem umas que matam, né, e não querem nem saber, mas quando esse amor existe, é incondicional daquela mãe para aquela criança, naquele período ali é incondicional. Depois passa a não ser mais. Depois começa
a ficar mesclado na inferioridade. Mas naquele momento e deles pra gente também daquela alminha ali, porque é muito instintivo também, né? Então é aquele amor incondicional que o animal sente por nós, porque ele não tem conhecimento de causa também. É porque um animal, ele tem um amor incondicional por nós. Total, mas esse amor é instintivo. Ele não é com conhecimento de causa. Então, ainda que seja o nosso amor condicional, é maior que o dele, porque o dele é instintivo. Não é com conhecimento de causa. Se fosse, nós não íamos ter tanto amor assim dos nossos filhotes de pelo pra gente, não, porque eles iam conhecer perfeitamente quem nós somos, né? Mas eles sentem a nossa energia e nos agradecem. Gente, a planta também, ela sente a nossa energia e nos agradece com lindas flores, com folhagens belíssimas. Aquilo é amor que eles dedicam para nós. A planta também ama aquele que cuida dela. É instintivo? Claro que sim, ela não pensa nisso. Mas ela devolve com flores, com beleza, com cores variadas. É lindo. Então o amor, ele está presente em todas as situações, sempre. Aqui no 10, esse item 10 aqui é da Gênesis e explica por que o espírito não dorme no mineral, na pedra. Apenas o princípio espiritual está condensado lá, mas ele não dorme. Então, olha só o que diz Kardec. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la. Como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho de Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos orgânicos, organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Então, nem Leon Denis falou que ela dorme no mineral, que o espírito dorme no mineral. Não falou. Eu sei que isso é metafórico, mas mesmo assim, não era espírito, era princípio espiritual condensado no reino mineral. Não é um espírito, né? Embora seja uma metáfora, mas nem Leon Denis falou isso, não falou. Eu vou trazer semana que vem o texto que ele falou, que não deu tempo de eu pegar hoje, porque o livro está misturado nos outros lá, estava em cima da hora, não deu tempo de pegar, mas ele também não falou isso. Tá? O amor está presente em todos os reinos. Entre os astros, amor equilíbrio, que a gente já falou. No mineral, amor atração. Porque os minerais se atraem formando novas coisas, né? Novos elementos. No vegetal, amor cooperação. Como falei sobre a questão das pragas e do alimento que a raiz de uma árvore faz para outra, e outros, mas a demonstração do amor no reino vegetal é belíssima. No animal, o amor solidariedade. Olha, por mais que a gente sinta asco às vezes por determinados animais, eu vi um videozinho acho que foi no Animal Planet, dos ratos, a coisa mais linda, o amor da rata pelos seus filhotes. O esforço que ela fez para livrar os filhotes da morte, porque eles estavam entrando muita água, eles não sabiam nadar ainda. Ela, desesperada, quando ela viu a água subir, ela foi correndo, ela foi tirando um por um. Coisa mais linda, mais linda. Então, é um amor tão grande, solidário entre eles, entre as abelhas, né? E é um amor, claro que é instintivo, mas a gente tem que aprender com isso, né? Uma abelha, quando ela sai para ver onde que tem flor, para ela pegar o néctar e tudo e produzir mel, se ela encontrar um campo de flores, ela volta para falar para as outras vão com ela. Então é uma solidariedade tão grande entre esses reinos.
A gente vê demonstrações de amor mesmo, belíssimas, entre alguns animais já de grande porte pela cria, abraçando a cria e banhando para si quando sente que a gente vai pegar, né, uma cadela com seus filhotes. Se a gente tentar tirar um filhote, ela vai rosnar, ela vai lutar por ele. Isso é um amor instintivo? É, mas é demonstração de amor, amor incondicional. É o que a gente tem que sentir com conhecimento de causa. E aqui no reino nominal é o amor perfeito, ou pelo menos deveria ser, né? Ainda é condicionado, mas é o amor já com conhecimento de causa. A gente já sabe que ama e como deve amar, né? Aí é a distância, né, que a gente tem aí do ideal para se chegar ao amor universal. Aqui, na 540, os espíritos falam: os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Tudo instintivo, né? Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Chamando aqui, abrindo um parêntese, todas as vezes que vocês encontrarem essa resposta aí na 540, no lugar de pelo, aqui, né, pelo, estiver por ser, está errado. É uma tradução errada. E é um erro enorme, porque muda a questão da dualidade universal para uma coisa só. Então é um erro gravíssimo, porque o átomo, o arcanjo não foi átomo, ele passou por ele. Lá naquele início, com a energia do princípio espiritual condensada na pedra, condensada no... Aí sim, que era energia espiritual condensada lá. Mas ele não foi um átomo, porque átomo é matéria. E elementos que constituem o universo é espírito e matéria. São coisas distintas, coisas separadas. Então, essa frase é do Herculano Pires, com certeza. Eu acho que é Guilhom que ela está por ser? Não sei. Tem umas traduções de Livro dos Espíritos aí, que está a frase assim, ó. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou por ser átomo. Não, isso está errado. Ele não foi átomo. Átomo é matéria, espírito é espírito, matéria é matéria. Então, do átomo ao arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Ele passou por ele, unindo-se o princípio espiritual com o princípio material, condensando no mineral, aí sim, já lá se agitando no vegetal. Então, admirável lei da harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. A gente não tem capacidade para abranger esse conjunto de jeito nenhum, né? Então, tudo se serve da natureza, tudo. O amor está presente em todos os seres, instintivamente e depois com conhecimento de causa. Então, a vida em comum, respeitosa e digna, possibilita a aquisição de valores mais substanciosos no rumo do amor universal. A renovação espiritual, segundo os padrões espírita cristãos, dar-nos-á, além da disciplina sexual, outras expressões evolutivas imprescindíveis à nossa felicidade. Espírito de renúncia e devotamento, equilíbrio moral e simplicidade autêntica, caridade em seu duplo significado moral e material. Então, essa força sexual genésica usada do jeito que ela tem sido usada, incompreendida, como se a única função dela fosse a exteriorização da união, na união dos gametas masculinos e femininos através das relações sexuais, isso aí é um pensamento extremamente inferior, porque essa força genésica ela é da alma, os espíritos não têm sexo, o sexo exterioriza no corpo, né? Ele se polariza quando o espírito vai reencarnar masculino e feminino,
mas ele não tem sexo, mas a força genésica é dele, é da alma, é na alma. A sede dessa força é na alma. Então a gente não pode ficar lá no plano dos instintos. Nós temos que evoluir os sentimentos. Porque essa força é que foi responsável pela evolução dos sentimentos. Então, enquanto os espíritos não conseguirem disciplinar e entender essa força, que ela é apenas, tem como função, uma das funções, a procriação e a união dos gametos masculinos e femininos, mas a gente viu na primeira palestra, quem não ouviu aquela palestra ainda, é bom ouvir para fazer essa diferenciação, que ali está as funções, né, do sexo. Então, sem essa compreensão dessa força genésica e da sua função, a gente não consegue estabelecer renúncia nem devotamento, nem equilíbrio moral, nem simplicidade autêntica, nem caridade, nem o duplo, né, significado moral e material. A gente não consegue discernir isso. E a falta de compreensão disso aí e o uso indevido e errado dessa força vai gerar problemas seríssimos para as futuras encarnações. Porque todos os desregramentos, né, da sensualidade estão ligados ao mau uso dessa força genésica. E quando ela não é compreendida, a gente vai ter problemas seríssimos, porque ela vai desencadear em atos indignos de toda sorte. E aí aumenta mais ainda a nossa redenção, né? No Espiritismo e com o Espiritismo, por que isso? Porque encontramos nele e com ele a gente aprende. Não estamos dizendo que é só com ele. Não estamos discriminando nenhuma religião, mas no Espiritismo esses conhecimentos estão. E aprendemos então com ele que não vivemos em função do presente. Nosso esforço no trabalho consolidará valores que nos possibilitarão vida íntegra e conhecimento nobre, fraternidade e temperança, assegurando-nos nas futuras experiências reencarnatórias a colheita do edificante plantio de hoje. Então, essa é a realidade, esse é o grande ensinamento. Dentro da doutrina espírita, nós temos vasto conhecimento dessa força genésica, do que ela, para que ela está aqui, por que temos, ela é a construtora, realmente, não só de formas físicas, mas de formas universais de evolução, basta canalizar para onde a gente quiser, né? Assim, nas relações humanas, é o amor o mais eficaz dissolvente da incompreensão e do ódio. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O amor é de essência divina. Então, queiramos nós ou não, podemos atrasar, mas a gente tem que fazer a escolha por ele, porque ele é que comanda. Muita paz para todos.